Olá pessoal, vamos hoje fazer o quarto vídeo do subcanal Errais não conhecendo as escrituras. Bom, o tema de hoje é o Shabá. Bom, mentiram para vocês há 2000 anos atrás, mas também mentem porque vocês também não fazem a leitura das escrituras judaicas. O Shabá é um ritual e ele já aparece em Êxodo 16, 23. Então ele não apareceu lá no Sinai, nas 10 tábuas, depois nas mais 2 tábuas, porque foram quebradas as primeiras 2 tábuas. Bom, aqui ele aparece como uma medida sanitária, né? Tanto no sentido de preservar os alimentos, como no sentido de que o trabalhador precisa descansar. Então é uma medida trabalhista e é uma medida sanitária em relação à preservação dos alimentos. Então esse é o primeiro aspecto. Bom, o segundo aspecto é que lá em Êxodo 20 ele já recebe outra função. Lá é para lembrar da criação, né? Já em Deuteronômio 5 aparece um outro significado, qual seja, já é para se lembrar da libertação do povo no Egito. Mas é claro que tudo isso tem que ser analisado a partir da perspectiva das narrativas alegóricas, né? A historicidade de tudo isso deixa muito a desejar. Não existem artefatos, né? Dentre outras provas consistentes, né? Bom, a questão do Shabá, né, ela vai ser retomada nos evangelhos, né? E lá a frase que teria sido proferida por Yeshua de Nazaré, né, colocada na boca dele pelo autor do texto, né, que ele teria dito: o Shabá é para o homem e não o homem para o Shabá. Mas isso não significa que ele tenha abolido o Shabá, né? Muito pelo contrário, né? Ele sempre fez o bem, né? Curou, se alimentou, ajudou, amou o próximo, né? Tem pelo menos 5 a 6 curas durante o Shabá, né? Bom, então, esclarecido esse segundo ponto, vamos para o terceiro ponto. O Shabá, naquele contexto, né, de 2000, 3000 anos antes de Yeshua de Nazaré, né, não pode ser traduzido, né, como é erroneamente, para a palavra sábado. A palavra sábado não existia naquele contexto. Nem a palavra domingo, nem a segunda, nem a terça, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, né? Esses dias vão surgir praticamente a partir da Idade Média, no começo da Idade Moderna, que é o Papa, né, Gregoriano, que elabora este calendário com base nas feiras medievais, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Shabá vem de Saturno, né? E o domingo vem do Deus Sol, né? Do Deus Sol, né? Do Deus Mitra, né? Do Deus romano, né? Bom, este aspecto é muito importante para que as pessoas entendam uma coisa, né? Então, eu tenho o primeiro período, eu tenho o segundo período, o terceiro período, o quarto período, o quinto período, o sexto período e o sétimo período do calendário lunar judaico. Bom, isso é importante porque a gente precisa entender uma coisa. Bom, lá no Gênesis está colocado que Deus teria criado o mundo em 6 dias, né? Em 6 períodos, né? Portanto, essa narrativa expõe a fraqueza do Deus judaico, né? Porque levar 6 dias para construir a terra Canaã é fraco, né? Bom, e lá está escrito também, né? Gênesis 2, 1, 2, que ele teria descansado. Então, além de não ter poder nenhum, criou
a terra prometida em 6 dias, ainda descansou. Então é fraco, mais fraco do que caldo de bila, né? Como diz o povo. Bom, mas é importante o seguinte, esta palavra descanso, ela também está traduzida errada. Na verdade, o termo correto é cessar, parar, né? Finalizar. Então, esta tradução também está equivocada, né? Não existe a expressão descanso, porque se ela existir, repito, né? Deus descansou 6 dias, né? Levou 6 dias, é fraco, descansou no 7º dia, é fraco. Portanto, ele também trabalhou no 7º dia, né? Então, é mais uma informação contraditória com a história do descanso, do repouso total, né? No Shabá. Bom, no Shabá, né, Yeshua de Nazaré, né, interrogou e colocou os seus opositores, né, encostado na parede, né, porque ele colocou que se uma ovelha caísse num buraco, né, no despenhadeiro, durante o Shabá, o seu dono iria atrás, né? Então, ele está mais do que certo em curar no Shabá. Bom, agora é o seguinte, quem utiliza aqui, né, as escrituras judaicas, né, junto com os textos neotestamentários, né, deve cumprir o Shabá, né? Se a sua Bíblia é a Bíblia do cristianismo, do Império Romano, do catolicismo apostólico romano e do protestantismo, né, dentre outras, né, porque tem a etíope, tem a siríaca, tem a grega, tem a russa, e assim vai, né? Cada Bíblia com livros e com a quantidade de livros diferentes, né? Não existe uma Bíblia única, né? Bom, se você utiliza essa história, né, ou seja, o modelo bíblico que integra as escrituras judaicas e os textos orçamentários, então você deve ser coerente. Neste ponto, né, apesar dos pesares, né, o pessoal critica muito, né, chama de seita, etc e tal, né, por uma série de questões, mas os nossos irmãos adventistas, né, eles são coerentes, né, tá certo? Eles utilizam a Bíblia, que é a junção das escrituras judaicas com os textos testamentários, e obedecem o Shabá. Agora, a turma de evangélicos que usa essa mesma Bíblia e não cumpre o Shabá, está pisando na bola, né? Exatamente. Bom, então eu creio que ficou, de certa forma, claro, né, que há 2000 anos essa questão do Shabá é ensinada e transmitida de forma errada, né, equivocada, né? Os transmissores dessa questão omitem ela, mas se você fizer uma leitura das escrituras judaicas, né, você não vai mais ser enganado, né, errar, né? Então, repetindo, né, o título desse subcanal, né, errais não conhecendo as sagradas escrituras. Outros detalhes sobre essa questão vão ser colocados no texto da descrição do vídeo, né? Porque existem muitas outras questões, mas a gente não tem como abordar tudo, né? O vídeo fica longo, etc e tal. Bom, fechando, lembrem-se que em João 5 ou 9, se eu não me engano, né? Yeshua de Nazaré, né, ao curar o cego de nascença no Shabá, e ao ser atacado de blasfemo, declarou que eu e o meu pai trabalhamos todo dia. Bom, até mais e bom Shabá para todos que acham que Deus tem um dia sagrado, seja ele o Shabá, seja ele o Domênico, né? O dia do Deus Mitra, o Deus do Sol. Até mais!